Se você quer entrar na vida eterna, guarde os mandamentos de Deus. Que mandamentos? Perguntou ele. Jesus respondeu: não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falsos testemunhos contra ninguém. Respeite seu pai e sua mãe e ame os outros como você ama a você mesmo. Aprendendo com a Bíblia começa agora. Aleluia! Bom dia a todos. É motivo de muita alegria estar aqui, trazendo para vocês, aprendendo com a sua Bíblia. Se você não pegar a sua Bíblia, não acompanhar, não ler, não tem como você ser liberto. Porque é as palavras de Cristo que vai te libertar. É as palavras de Jesus. E as palavras de Jesus você não vai encontrar na boca de ninguém. É só na boca de Deus, que é a Bíblia, que é as Escrituras Sagradas. Aquele que era, aquele que é, aquele que sempre vai ser a palavra de Deus. E por meio da palavra, ele fez todas as coisas e continua fazendo. E ele vai te libertar por meio da palavra de Cristo. Amém? Não é a palavra de Moisés, de Jefté, de Gideão, de Davi, não. É a palavra, as palavras de Cristo que vos libertará. Né? Porque lá em João, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 17, ele vai deixar bem claro, né? Todo o Novo Testamento vai deixar bem claro que o velho já não tem mais, né, necessidade, né? Com certeza Moisés desceu com as leis, né? Mas o amor e a verdade vem por meio de Cristo. E Cristo nasce no livro de Mateus em diante. João, né? Lá em João, 1 João, ele vai dizer, né? Quem diz que vive unido com Deus? Quem diz que vive unido com Deus deve andar como Jesus andava. Você não anda como Jesus andava? Não, então, suas palavras são, só soltadas aos ventos. Suas palavras são blasfêmias, né? Que aquele que diz em nome de Jesus e não anda como Jesus andava, é blasfemador, tá? Porque falar é fácil, agora fazer, né? É por isso que eu falo, quem faz não fala, quem fala não faz, né? Quem fala não faz. Então vamos lá. Abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 19. Mateus capítulo 19, do versículo 16 em diante. Vamos aprender com as palavras de Cristo, com a sua Bíblia. Abriu sua Bíblia aí, meu irmãozinho? Ou pegou uma caneta e um papel, mas tá marcando aí para depois você ir lá ler, tá? Porque o físico não adianta de nada, hein? O que adianta é espírito e verdade. Aleluia. Vamos lá. Certa vez, um homem chegou perto de Jesus e perguntou, né? Certa vez, um homem muito rico, né, chegou perto de Jesus e perguntou: Mestre, o que devo fazer de bom para conseguir a vida eterna? Né? O homem era rico. O homem, a Bíblia vai dizer que ele andava na risca. Ele cumpria todos os mandamentos de Deus. Ele era o cara, né? Ele era o cara. Paulo também, quando ele era Saulo, né, ele mesmo fala que Saulo ele não errava nenhum mandamento de Deus. O cara era o cara. Que nem esse aqui, presta atenção na sua Bíblia, meu irmão. Mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna, tá? Tipo assim, né? Eu já cumpro os mandamentos, eu ando tudo certinho, então, Jesus está aí, tô no céu. Eita, glória, é o que todo mundo quer, né? Vamos lá ler então? Versículo 17. Jesus respondeu para esse homem: por que é que você está me perguntando a respeito do que é bom? Primeira coisa, Jesus vem falar, por que você está me perguntando a respeito do que é bom? Né? Bom só existe um. Bom só existe quantos? Um. E quem que é esse
Esse homem bom é Deus, meu irmão. Bom só existe um, ponto. Né? Aí ele vai dizer: se você quer entrar na vida, se você quer entrar na vida eterna, guarde os mandamentos. Ele olhou para aquele moço lá e falou: viu, se você quer entrar na vida eterna, guarde os mandamentos de Deus, tá? E o moço falou: que mandamentos? Perguntou o moço, né? Ele sabia, né? Mas ele, né, perguntou para Jesus: viu, mas que mandamentos? Jesus respondeu: não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falsos testemunhos contra ninguém, respeite o seu pai e a sua mãe e ame os outros como você ama a ti mesmo. Hã? Você quer entrar na vida eterna? Você está cumprindo esses mandamentos? Né? Versículo 20. Vamos lá? Versículo 20. Eu tenho obedecido todos esses mandamentos, Senhor. Respondeu o moço rico. O que mais me falta fazer? Hã? Não, presta atenção na palavra. Presta atenção na palavra. Né? Na onde que esses demônios de púlpito vêm falar: se você tiver fé, você vai para o céu. Não precisa você cumprir os mandamentos. São tudo doente, né? Esses caras é doente. Estão estragando famílias inteiras. Quem tem fé, Tiago deixa bem claro. O Novo Testamento inteiro deixa bem claro que quem tem fé cumpre os mandamentos de Deus, tá? Não tem como você acreditar num Deus e não cumprir os mandamentos do Senhor, cara. Não tem como. O cumprimento dos mandamentos do Senhor é para agradar os olhos do Senhor, né? E quem agrada os olhos do Senhor cumprindo os mandamentos do Senhor tem fé, acredita que ele existe, tá? Ah, mas aqui ainda não é o Novo Testamento, concordo, né? Aqui ainda Jesus está falando isso porque ele veio para cumprir a lei. Então aqui o moço cumpria a lei, tudo certinho, né? Mas tem que cumprir a lei. Jesus, ele veio para simplificar a lei, para resumir a lei. Se você errar em um só mandamento, você errou em todos, Tiago fala, né? Tiago 2:10. Errou em um, errou em todos. E Jesus, ele deixa bem claro. Jesus, ele é bem mais ignorante do que Moisés, tá? Jesus, ele fala: Moisés disse, se você matar, né? Você vai preso, né? Você vai morrer. Mas Jesus fala o quê? Se você apenas tiver raiva do seu irmão, pensar em matar ele, você já é assassino. Hã? Moisés falou que se você pegar a mulher do outro, você é adúltero. Mas eu, Jesus, lhe digo, se você só pensar, você já adulterou. Então, Jesus Cristo é bem mais radical. O Novo Testamento, ele veio para arrebentar, né? Ele é bem mais radical, Jesus Cristo. Então ele vem falar aqui, viu? Mas que mandamentos? Ele falou, né? Aí o moço falou, viu? Mas eu já cumpro todos. Ó, o cara era, tipo assim, já tô no céu. Vamos ler o versículo 21, né? Realmente, aquele homem cumpria mesmo, cara. Porque Jesus não falou nada. Né? Olha o que Jesus respondeu no versículo 21. Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, então vai e venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres e assim você terá riquezas no céu. Depois venha e me siga. Então presta atenção, meu irmão, nas instruções que Jesus vem dar para esse moço rico. Presta atenção nas instruções que Deus vem dar para mim e para você. Ô meu irmão, muito bom dia para você também, meu amigo. É isso que nós precisamos nos espelhar nas escrituras sagradas, não em homens, nos espelhar na palavra de Deus. Então nós estamos acompanhando aqui Mateus 19, versículo 16 em diante, aonde que chega um moço muito rico e pergunta para Deus: Senhor, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Aquele homem, ele já cumpriu os mandamentos de Deus. Para ele já não tinha mais que fazer mais nada, ele já era um homem completo.
E Jesus disse: não mate, não rouba, não adultera. Ele falou: isso eu já tenho feito desde criança, desde moço, né? Eu tenho feito tudo isso. O que mais falta eu fazer? Então nós vamos aprender com a Bíblia no dia de hoje que primeira coisa nós precisamos cumprir os mandamentos de Deus, porque quem acredita em Deus respeita a palavra de Deus. Anda igual Jesus andou. Jesus, ele não errou nenhum só, ele não teve um pecado. Jesus, e nós temos pecados, mas de agora em diante nós não vamos ter mais pecado. Por quê? Porque nós vamos andar como Jesus andou. O Espírito Santo de Deus vai nos ajudar a andar como ele andou, a não pecar como ele não pecou. Nós vamos errar sim, mas o verdadeiro cristão não peca por querer, meu irmão. Quem peca por querer é filho do diabo. Ele diz em João, ele diz em Pedro, ele diz em todas as cartas do Novo Testamento. Então de hoje em diante, se você quer ser um cristão, você não peque mais. Não peque mais. E você vai conseguir a não pecar através do Espírito Santo de Deus, aleluia. Então não tem como você não ter fé, porque se é através do Espírito Santo de Deus que eu não vou pecar mais, meu irmão, a fé já está aí, porque quem adquire o Espírito Santo de Deus, com certeza ele tem fé em Cristo, aleluia. Então vamos aprender com a Bíblia. No começo aqui nós precisamos, o que é a primeira coisa? Cumprir os mandamentos de Deus. Quem cumpre os mandamentos de Deus é porque acredita em Deus. Senão ele não obedece. Quem obedece é porque acredita. Aleluia. Não tem como você obedecer alguma coisa que você não acredita. Louvado seja Deus. Então com certeza você tem a fé. Quem obedece acredita. Ah, mas tem quem obedece e não acredita. Aí eles vão falar dos israelitas lá, daquele povo de Israel. Eles não acreditam em Jesus, mas ele obedece toda a lei. Então eles acreditam em Deus. Agora, como Deus vai tratar aqueles homens, esse é problema de Deus. Ele não é problema nosso. Nós não estamos aqui para ser esperto um mais que os outros. Não, nós estamos aqui para seguir as Escrituras Sagradas, para praticar as Escrituras Sagradas e subir para o céu, como Jesus subiu. É para isso que nós lemos a Bíblia. Nós não lemos a Bíblia para ser um melhor que o outro, para envergonhar o nome de Cristo, não. Nós lemos a Bíblia, nós estamos aqui para ter os ensinamentos das Escrituras Sagradas, para que nós venha a adquirir o Espírito Santo de Deus. Porque é só assim que nós vamos subir para o céu. Sem o Espírito Santo de Deus, ninguém vai ver a Deus. Porque ele não consegue fazer as coisas que agradam os olhos do Senhor. Ele até tenta, ele até faz alguma coisa, mas infelizmente, sem o Espírito Santo de Deus, sem a nova aliança, sem Jesus Cristo, você não vai chegar onde tiver que chegar. Então aquele homem, ele cumpria todos os mandamentos de Deus e falou para o Senhor: o que me falta, né? Eu já cumpro todos os mandamentos. E Jesus fala, então primeiro nós temos que cumprir os mandamentos de Deus. Depois ele olha e fala, se você quer ser perfeito, se você quer ir mesmo para o céu, porque só vai para o céu quem for perfeito, diz a palavra. Se você quer ser perfeito, vai e venda tudo que você tem e dê o dinheiro aos pobres, e depois siga-me. E aí você vai escutar da boca desses demônios de púlpito que não tem perfeito. O perfeito é só Jesus. A Bíblia vem te mostrar agora aqui que tem homens perfeitos. Esse homem não quis ser perfeito porque ele não quis, tá? Mas se ele vende tudo que ele tem e segue Jesus, esse homem tinha herdado o céu. Ele também tinha sido perfeito, pois Jesus venceu o mundo. Eu venci primeiro.
então vocês também podem vencer. Ele foi perfeito, então nós também podemos ser perfeitos. Mateus 5,48, seja perfeito, como o Pai de vocês que está no céu é perfeito. Se não tivesse como nós ser perfeito, a Bíblia não dava essa direção para nós, cara. Se não tivesse como nós ser perfeito, Jesus não tinha morrido na cruz por Espírito Santo descer. Então não adiantou nada Jesus morrer na cruz, se você não acredita que você pode ser perfeito. Mas aqui a Bíblia está deixando bem claro que aquele homem aqui, ele podia ser perfeito. Versículo 22, mas quando aquele moço ouviu isso, ele foi embora bem triste, porque ele era muito rico. Ele jogou a chance de ser perfeito, meu irmão, você está entendendo? Porque ele quis, não é porque ele não conseguia, ele conseguia. Ele já cumpria os mandamentos de Deus, ele já acreditava em Deus. Jesus falou, só te falta uma coisa, meu irmão, para você ser perfeito. Venda tudo, dê o seu dinheiro aos pobres e siga-me. E aquele homem, quando ouviu isso, ele foi embora muito triste, porque ele era muito rico. Então ele preferiu as riquezas dessa terra do que, aleluia, as riquezas do céu. Ô meu irmão, a sua Bíblia está falando com você, meu irmão. De que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Pare de juntar riquezas aqui na terra, que ainda hoje, Jesus vai vir te buscar. E para quem você vai deixar? Olha quantas pessoas, quantas milhões de pessoas não acordaram nessa manhã. Olha quantas milhões de pessoas não vão almoçar agora porque já faleceram. Porque Jesus já veio buscar. E você está preocupado com as coisas materiais, com as coisas desse mundo? Eu sinto pena de você se você é um desses, meus irmãos. Mas eu também me alegro com você, porque se você está lendo a sua Bíblia, você ainda tem uma chance de abrir mão. A Bíblia está falando com você. Cumpra os mandamentos de Deus. Ajude os necessitados. Se desliga das coisas materiais e se liga nas coisas espirituais. E assim você terá a vida eterna. Você está entendendo a palavra? Você precisa ler a sua Bíblia, fazer uma intimidade com Cristo, meu irmão. Versículo 23, Jesus então disse aos discípulos, eu afirmo a vocês que isso é verdade, é muito difícil um rico entrar no reino do céu. E eu digo ainda mais, é mais difícil um rico entrar no reino de Deus do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Não é pelo buraco de uma agulha, lê a sua Bíblia, é pelo fundo de uma agulha. Antigamente, a agulha era uma rocha, que ainda as pessoas passavam, uma por uma, bem espremidinha, mas ainda passava. Então, e por que ele fala que o rico não vai entrar no reino do céu? Vai lá em Tiago 5, ele vai falar do rico também. Aqui é o próprio Jesus que está falando. Por quê? Porque as pessoas se apegam nas coisas do mundo. Aí, eu tenho carro, moto, casa, mas eu não me apego nas coisas do mundo. Você não se apega? Então, Jesus Cristo, ele fala assim, ó, presta atenção. Examine a si mesmo. De quando você acordou hoje, ele somou hoje, tá? Ele somou hoje. De quando você acordou, o quanto você falou, o quanto você fez, praticou as coisas do mundo, o quanto você falou, o quanto você fez e praticou as coisas de Deus. Vai lá somar, aí você vai saber o Deus que você está servindo. Se é o Deus desse mundo ou se é o Deus lá do céu. É simples assim que ele deixa para nós examinar a si mesmo, nas nossas práticas. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Versículo 25. Quando os discípulos ouviram isso, eles ficaram muito admirados e perguntaram, então quem é que pode se salvar? Jesus olhou para eles e respondeu, para os seres humanos isso é impossível, mas para Deus tudo é possível.
aqueles que cumpriam os mandamentos de Deus, aleluia, aqueles que dá comida aos necessitados, que reparte, a igreja de Cristo é quem reparte o pão com o necessitado, a igreja de Cristo, a igreja que Cristo vai vir buscar, é aqueles que andam igual Jesus andava. Primeira João 2, versículo 6. Quem diz que vive unido com Deus, deve andar como Jesus andava. Aleluia. 1 Pedro capítulo 4. Se você quer receber o que Jesus recebeu, você vai passar tudo o que ele passou. Acorda, tu que dorme. Louvado seja Deus. Glorificado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Vai aprender com a sua Bíblia. Para de perder tempo com homens, cara. Vai aprender com a sua Bíblia. Vai fazer intimidade com as Escrituras Sagradas, meus irmãos. Que Ele é o próprio Deus. Vai enquanto você pode achar. Porque daqui uns dias você não vai achar. Diz a palavra de Deus. Vocês vão procurar, mas não vai me encontrar, diz Jesus. Então, acorda. Dobre os seus joelhos cansados. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Amém? Louvado seja Deus. Aleluia.